Fala, Brasil! Estamos de volta, meu Deus do céu! Parece que foi ontem, mas foi na semana passada. E a gente acabou, olha, todo mundo está meio aí preocupado. Algumas pessoas mandando para mim pelo Instagram: Leandro, o podcast vai acabar. Não, gente. Mas eu não sou robô, eu não sou IA, tá? Ou seja, eu estou aqui, de repente, preciso também ter um descanso, né, gente? Ser humano ainda, tá? E olha, hoje nós temos um bate-papo sensacional com a Bruna Bertoli, da Qualicestas, e já tem gente aqui fazendo aqui, olha, o Matheus. Ô, Matheus, pô, aí sim, claro, meu irmão. Ué, aqui nós somos um podcast Brazuca Internacional, então a gente tem que começar na hora, né? Seria muito feio da gente não começar. E o Caio também mandando um oi. Caio, boa noite para vocês. Gente, o mais importante é que antes da gente começar o bate-papo aqui com a Bruna, no início eu cheguei para assim, Bruna, deixa eu explicar como é que acontece o meu podcast. Não vou te explicar nada. Aí ela, vai ser desse jeito. Eu mando a pergunta para ela e vai acontecer desse jeito, é desse jeito. Mas você que está me assistindo aqui comigo ao vivo, tá? E vai também assistir depois as gravações, importantíssimo para a gente, gente. Inscreva-se, deixe seu like, faça os seus comentários. Tem muita coisa boa. O podcast está se internacionalizando cada vez mais. Inclusive, tem uma parte mais internacional chamada International Podcast, que é todo em inglês, não tem vídeo, só audiocast. Para você que está precisando treinar seu English, tá na hora, meu irmão. E só tema polêmico. Tá legal? E agradecer também sempre aquelas empresas que estão fazendo conosco aqui. Camiseta Lacarte, a empresa que está conosco desde lá de trás. Camisetalacarte.com.br. Gente, não use camiseta de plástico, tá legal? Camiseta 100% algodão com a camiseta Lacarte, e eu acabei de receber hoje, não posso mostrar, porque foi um presente, e os caras estão trabalhando com quadros de ultra luxo personalizados, e eu sou apaixonado com isso, né? Ganhei aqui um quadro maravilhoso para compor com a minha espada dos Templários, ganhei um quadro de 84 por 1,20 m dos Templários. Obrigado. Frete grátis para todo o Brasil. Tá legal? E também o seguinte, Maestro Imóveis, maestroimóveisbh.com.br. Olha, esses caras estão trabalhando conosco porque tem 2 pilares que pautam essa empresa e automaticamente são pilares que coadunam com o que nós acreditamos. Transparência e ética para esse mercado e para esse país. Pode parecer que deveria ser obrigação, mas está se tornando um grande diferencial. Então, vai lá e sigam os caras lá nas redes sociais. E olha, o pessoal está chegando aqui. Vamos parar de falar da minha pessoa, do meu podcast. Vamos falar aqui, né? O Leonardo está falando aqui, o Matheus mandando aqui um oizinho. Vamos falar da nossa, claro, convidada especial, a Bruna Bertoli, que é mais do que ninguém, porque eu fiz um post na terça-feira, rapaz, o que teve de gente falando, essa é fera, essa é não sei o quê. Rapaz, eu falei assim, cruz credo, nem Gustavo Lima tá com essa moral. Bruna, prazerão. Obrigado por você ter aceito esse convite. Seja bem-vindo ao Ideia Podcast. Tá preparada? Eu estou, bora lá, vamos lá. Eu gosto de gente assim, tá vendo? Se está preparada, é isso aí, está preparado. Quem sabe, sabe, gente, tá? Mas vamos lá, Bruna, vamos falar um pouquinho, antes de falar da Qualicestas, eu queria falar um pouquinho sobre a Bruna, porque, diferentemente de algumas pessoas que estão sempre falando de empreendedorismo, administração, de empresa, eu acredito muito que não tem como desassociar, tá, a pessoa da empresa. E vocês são uma empresa, ou seja, a Qualicestas é uma empresa familiar. Ou seja, quem é essa Bruna Bertoli? Porque me disseram umas pulguinhas por aí, tá? Me disseram que você teve que bater inchada até chegar onde é que você chegou. É isso aí? É isso mesmo, cara. Eu comecei a trabalhar aqui com 17 anos, né? Ou seja, eu era uma criança saindo das fraldas. Né? E aí, assim, primeiramente tive que ter muita humildade de chegar, apesar de ser uma empresa, ser dos meus pais, fundada pela minha mãe e tudo mais, né? Que é uma história muito, muito interessante. Que nós vamos falar ainda.
E aí, assim, passar por todos os processos, desde tudo, sabe? Desde receber, de comprar, de vender, de aprender a montar uma cesta, de saber. Então, assim, eu fui mesmo tendo que aprender a fazer tudo sozinha. Né? Sozinha não, claro, com a ajuda, com os ensinamentos da minha. Mas o cara, a coisa mais difícil foi eu conquistar o meu respeito e aquele filha do dono, né? Então, assim, isso foi o mais gostoso, né? E o mais difícil, né? Eu não queria somente ser a filha do dono, a filha dos donos, ou tá aqui por causa disso, né? Então, construir essa trajetória, construir esse caminho, né? Foi muito difícil, até eu conseguir o respeito de todos os funcionários, na verdade, sem estar aqui só pelo você tá aqui porque é a filha do dono, né? Então foi bem isso foi muito difícil para mim. Mas foi forte. E é bacana, sabe, Bruno, quando você me conta essa história, porque é inevitável o preconceito do modo de dizer, preconceito empresarial, de que a pessoa chega e fala assim, pô, a Bruna chegou onde que ela chegou porque é filha do dono. Sim. E eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas não saibam disso. São poucos os filhos dos donos que conseguem manter e sustentar o que o pai criou, especialmente o império, uma empresa, a grande parte ali não dá muito certo. E você, eu acredito, e também você pode talvez corroborar o que eu vou dizer, além de receber esse preconceito de ser a filhinha do papai, né? Com certeza rola muito disso, e ainda Sim. Tem o preconceito ainda, porque quer queira ou não, pô, se você está falando de 17, foi há uns 15 dias atrás que você começou esse meio empresarial, né? Não, foi no só 22 anos. Ou seja, lá atrás, ainda você, há 20 anos atrás, puxa vida, era um período extremamente clube do bolinha, que ainda você tem toda aquela questão de você ainda ter que quebrar todas as barreiras, de provar a Deus e todo mundo de que você não é apenas a filhinha do papai, mas você também não é uma outsider, que nem o pessoal gosta de dizer. Você também teve que, em algum momento, romper essa barreira de dizer, peraí, explicar uma coisa aqui, isso aqui não é Bruna mulher, isso é uma Bruna profissional. Ou não? Sim, não. Pouco. Na verdade, nesse sentido, não, mas eu tive que. Foi difícil mesmo o fato, assim, sabe? Tudo. Falava comigo, mas tipo, depois ia tirar a satisfação. Realmente não, entendeu? Então, essas coisas. E hoje é tão simples, tão fácil de fazer que fica gostoso, né? Antigamente você pensava, poxa, ele está falando comigo, mas agora ele foi ali perguntar para o meu pai, para minha mãe. Será que eu não sirvo? Será que eu não soube me expressar? Será que Então, assim, você criar você desmistificar isso e você criar confiança sabe, e acreditar e fazer com que as pessoas confiem, né, em você, porque assim, não é que eles estavam, entre aspas, me desrespeitando, mas não estavam confiando, né? Sim. Então, isso daí foi, para mim, assim, depois, quando você vai vendo que você vai conquistando o seu espaço, que você vai vendo que você vai conquistando, né, as pessoas, trabalhar com pessoas diferentes também foi outro desafio, né? Hoje a empresa tem 150 funcionários, então eu cuido aí de uns 22 sozinha, assim, que são diretos meus. Então, se eu for pensar, é bastante gente, né? O departamento comercial, que é o departamento que eu cuido hoje aqui na empresa, é um dos. Eu falo assim, né? Que a empresa tem
um coração dividido em 4 aí. Então, a gente tem um desses coraçãozinhos, sou eu que sou responsável. Então, assim, eu tenho que lidar, eu tenho que aprender todos os dias, tanto com as pessoas, quanto até com os meus pais ainda, para fazer com que a Quali continue crescendo e ficando cada vez mais forte, né? Afinal de contas, estamos aí há 33 anos, desde 1991. 33 anos, é muito tempo, né? Num país chamado Brasil ainda, que eu sempre estou em sala de aula, eu sempre estou falando isso para os alunos, que eu falo assim, gente, o Brasil é o maior cemitério de CNPJ do mundo. Pode pegar todos os podcasts meus que eu falo isso. E tem gente que, pô, você é pessimista. Eu falei assim, não sou eu que sou pessimista, é estatística, meu irmão. Tá? Ou seja, 33 anos, você tem que bater palma. Ou seja, é algo que, assim, é muito bem feito. Vamos lá, então. Agora vamos falar um pouquinho da Quali Cestas, né? Porque não tem como eu deixar de falar da Bruna e, ao mesmo tempo, falar da Quali Cestas. É uma empresa que foi fundada pela sua família. Sim. De onde que surge, primeiro, Quali Cestas? E me tira uma dúvida, porque teve gente que já me andou mandando essa pergunta para mim aqui. Quali Cestas é cesta básica ou não? Ou tem diferença? Quali Cestas é cesta básica. É um pouquinho diferente daquilo que o pessoal confunde, né? E fala de cestas governamentais aí, que o governo faz, porque a cesta básica, a nossa empresa é voltada para benefícios. Então, é cesta básica como benefício para os funcionários das empresas e para você, se você quiser comprar os seus produtos básicos, né, que não são perecíveis. E quando a gente fala em cesta do governo, eles colocam tudo, né? Os itens de primeira necessidade, que são os que eu trabalho, que é o arroz, feijão, óleo, café, açúcar, né? Entre mais aí de 200 produtos que a gente tem em linha, né? E tem os produtos que eu tenho os perecíveis, né? Que é a carne, o frango, nessa linha, e o FLV, que são as verduras e os legumes. Então, existe essa diferença, tem uma diferença, né? Então, hoje a Quali trabalha com cesta básica, cesta de Natal e produtos no atacado. A gente vende todos os produtos que nós temos no atacado também, né? Fora a empresa de cartão, então a gente tem uma empresa de cartão benefício que é do nosso grupo aqui, então, que foi construída aí tem uns 12 anos também, essa empresa. Mas e a Quali foi fundada pela minha mãe, né, em 1991. Mas foi fundada inicialmente somente para trabalhar com cestas básicas, né? Isso. Foi uma história bem bacana, assim, né? Meu pai trabalhava numa multinacional, a minha mãe trabalhava numa empresa, a antiga Maferza, que hoje é a Alstom, né? Ok. E ela resolveu sair dessa empresa, né? E aí foi um dia, assim, na televisão, no Jornal Nacional, eles sentados na TV, ali na frente da TV, que amadureceu na cabecinha deles ali, do meu pai e da minha mãe, foi uma pulguinha onde o sindicato dos postos de gasolina estava colocando em sua convenção coletiva, né, a obrigatoriedade da cesta básica. A oportunidade. Isso. Ou seja, eles viram a oportunidade nisso aí. Exatamente. Foi aí que, quando pintou na cabeça dela essa oportunidade, ela foi, pegou toda a rescisão dela, que ela trabalhou dessa empresa por muitos anos, comprou uma Kombi e abriu a Quali Cestas. Em 1991. A Quali Cestas começa, então, numa Kombi. Numa Kombi e no quintal da casa da minha avó. Que massa! Que legal! Exatamente. Sua mãe simplesmente largou tudo. Largou tudo e foi, enfiou as caras. Então, de manhã, ela fazia compra, ia buscar com a Kombi, voltava, à tarde vendia, depois ia entregar com a Kombi. Então, ela fazia tudo, tá? Ela vendia, ela comprava, ela pagava a conta
E ainda cuidava de mim e da minha irmã. Olha que coisa boa. Só para você ver que, gente, que legal. Olha só para você ver. Nós estamos, você, sua mãe, ela arrisca, mas porque ela viu uma oportunidade, Sim. pega a grana ali da rescisão, investe com uma Kombi, mas o seu pai continuou na multinacional Sim. e ela que tocou tudo, carregava, colocava no carro, descarregava e... Caraca, rapaz. Pois é, era isso aí. Então eu tinha fraldas ainda quando minha mãe começou com essa história aí, né? E aí foi crescendo, foi indo, crescendo, aí a gente foi amadurecendo, foi para um galpãozinho, aí lá nos anos 2000, mais ou menos, que ela começou a se consolidar e começou a caminhar com as suas próprias pernas, né? Mas até então, meu pai que cuidava das contas da casa, que dava o suor dele para poder pagar as contas. Né? O início é muito difícil, né? Todo início eu acho que é muito acreditar, né? O primeiro passo, assim, que eu sempre falo para todo mundo, é nunca desistir, né? É muito difícil quando você se depara assim com as dificuldades, com as pedras, é muito difícil. Então, se minha mãe não tivesse persistido, não tivesse sido, sabe, persistente mesmo, hoje talvez a gente não estaria aqui onde a gente está. Né? Pois é, e é legal a gente ver isso, porque, por exemplo, quando a gente pega, você me conta essa parte que ela viu uma oportunidade, ela enfiou com os pés, mãos, cabeça e com tudo. E foi trabalhando, porque assim, um ponto que é legal, não conheço sua mãe, mas me parece ser uma pessoa extremamente guerreira e humilde, porque tem muita gente que quer montar uma empresa, mete um terninho, mas não lava nem o banheiro. Gente, ser empreendedor, você bate escanteio, você cabeceia, você defende, você apita, e no final das contas você ainda está varrendo a arquibancada. Exatamente. Porque... Eu costumo dizer assim, né? Se você não aprender, isso faz parte até do fato de eu ter conquistado o meu espaço e a minha a confiança, né, dos nossos colaboradores, porque se você não sabe fazer, não tem como você delegar. Sim. Entendeu? Então, quando eu falo assim que a gente tem que ter a humildade de aprender, não chegar assim e falar, eu vou entrar aqui porque eu sou filha do dono e vou fazer acontecer. Não, eu tive que aprender a montar a cesta, eu tive que aprender a entender todo o processo, né, para que eu pudesse hoje delegar alguma coisa. Se você não aprende, não tem a humildade de aprender e não persistir nisso, você não tem como, você não conquista o seu respeito, né? Então, assim, fui mesmo, aprendi, trabalhei em todos os setores, fui aprendendo devagarzinho até a gente ir construindo, né, hoje o que é a Quali, né? A gente, hoje eu falo assim, que graças a Deus e graças aos meus pais, pelos ensinamentos que eles nos deram, hoje eu e minha irmã, né, meu cunhado também trabalha aqui com a gente na empresa, hoje nós três estamos aqui 100% na frente da empresa e podendo oferecer para o meu pai e para minha mãe uma vida um pouco mais saudável. Meu pai continua trabalhando aqui na empresa, né? Mas ele fica mais na parte da gestão ali e a Quali Cestas hoje ela consegue caminhar e eu fico muito feliz e orgulhosa disso com as nossas pernas, né? Eu, minha irmã e meu cunhado aqui na fronte, eu falo, né? Tomando as pauladas e os elogios. Né? Olha só para você ver como que é tão real. Eu fiquei esperando o momento certo, Leonardo Domingues. Ele colocou a seguinte coisa para você, que já teve a oportunidade de trabalhar contigo, mandou parabéns pela sua evolução e crescimento na Quali. Luiz e Denise, que devem ser seus pais, Sim. São exemplos de empreendedorismo com honestidade. E aí começa a aparecer todo mundo te dando os parabéns, né? Falando aqui que é bom a gente ver isso. Mas o que é bacana, quando a gente pega os casos e a gente começa a ver você dizer isso,
na hora que a gente recebeu parabéns hoje, as pessoas não vieram os tombos que tomou lá para trás. Sim. Ou seja, e toda essa dificuldade. Porque vocês, por exemplo, começaram em 91, Sim. começaram logo próximo ali da implantação do real, o que foi muito importante, né? Porque Sim. já pega uma moeda estável, mas mesmo assim você está me dizendo que sua mãe quase que tomou quase 10 anos para poder tomar uma estrutura já mais de empresa. Exato. Ou seja, 10 anos na Kombi. A pergunta que eu estou na curiosidade, vocês estão com a Kombi até hoje, não? Não. Gente, não, gente, a minha mãe vendeu a Kombi, eu devia ter guardado. Eu, se eu fosse vocês, eu iria atrás dessa Kombi, sério, restauraria ela e deixaria na porta para todas as vezes que você disser, não, tá tão ruim, tá tudo complicado, olhe para a Kombi e sirva de inspiração. Olha para a Kombi, que foi ela que sua mãe fez assim. Gente, quem estiver me assistindo e conhecer quem comprou a Kombi, se ela ainda existir, entre em contato com a Quali Cestas, tá? É verdade, isso mesmo, é relíquia. Vamos lá, então, gente, legal. Então, quer dizer, tem toda uma história de ter arriscado, deu certo, graças a Deus. Só que aí a empresa cresce, começa a achar outros branches de negócios, né? Pô, não vai ficar só por aqui. Pinta a possibilidade do atacado, né? Daquela questão de você vender cesta de Natal, né? Sim, e aí vocês estão agora com um cartão de benefícios. Pode fazer propaganda, não tem problema que eu não cobro, tá? Depois você só faz o Pix, tô brincando, tá? Mas, ou seja, e aí, quando vocês chegam, até chegar nesse ponto, fala, pô, a Quali Cestas está estruturado, o negócio das cestas básicas está muito bem estruturada, o atacado, eu entendo, eu posso dar um chute, como não conheço a profunda a empresa de vocês. Meio que nasceu também de outra oportunidade, que com certeza algumas pessoas devem estar começando. Você não vende isso para supermercado, não? O arroz? O feijão? Ou não? Na verdade, a gente vende... não, a gente não vende para supermercados, né? A gente vende para alguns... no atacado, a gente vende para alguns mercados pequenos, né? Mercearias, coisas desse gênero, mas a ideia mesmo surgiu do atacado é atender cozinhas industriais. Que legal! Para atender hotel, restaurante, pizzaria, né? Então a gente tem alguns produtos, inclusive no atacado, mais exclusivos assim para pizzaria, para restaurantes. Então é bem um leque bem, e ainda tem muito para crescer, viu? Tem muito para caminhar atacado aí. A gente está caminhando aí nele, né? Que legal. Então vocês saíram do varejo e focaram para o mercado corporativo, que é um mercado que vocês atravessaram, na verdade. Vocês atravessaram o varejo, porque a maioria dessas empresas compram, né? Porque, na verdade, assim, você competir no varejo, no tete-a-tete com o supermercado é mais complicado, entendeu? Porque ainda as pessoas, apesar das pessoas comprarem muito pela internet hoje, né, ainda tem aquela questão de lá na compra do mercado, tem muita gente que gosta disso, né? Então, a Quali Cestas, desde o início, ela veio, né, com as cestas para colaboradores, para empresas. A gente hoje tem, sim, um e-commerce que nós vendemos desde uma cesta até quantas cestas, né? Para no Brasil todo, né? Então, a gente atende o Brasil todo. Mas o vender, né? Então a gente atende tanto o B2B quanto o B2C, tá? Que legal, que legal. Sim, nós temos esses dois caminhos, né? E aí o atacado ele surgiu depois também, né? Primeiro veio a cesta, depois veio as cestas de Natal, aí há 12 anos atrás veio o cartão benefício por conta de alguns sindicatos que foram mudando, né? Sindicatos de algumas empresas foram mudando de
cesta básica para cartão alimentação, né? Depois foi surgindo os cartões refeições, combustível. Então aí a gente foi amadurecendo tudo e foi indo e crescendo. E hoje a empresa aí tem 12 anos e já está caminhando, né? E o atacado veio, tem coisa de uns 5 anos. Então a gente ainda está gatinhando aí, estamos começando a gatinhar agora. Mas é interessante, quer dizer, é legal você contar essa história, porque, na verdade, depois da cesta básica vieram as cestas de Natal, que é meio que natural. Sim. Né? E aí, depois que veio o cartão benefício, e por último, o atacado. Ou seja, o atacado não era um setor, segmento de atuação de vocês, e vocês começaram agora. E 5 anos, realmente, assim, pode parecer que já são longos 5 anos, mas para o mercado é pouco tempo, né? Vocês estão entrando agora. Sim. É um mercado novo, mas é um mercado bem promissor, assim, tá? A gente está caminhando, a gente vende no e-commerce só, né? Pela internet. E assim, o e-commerce, a gente começou esse e-commerce com esse menino que acabou que o Leonardo, né? O Leonardo. Isso. A gente começou lá atrás com ele e a gente só veio crescendo também no e-commerce. Hoje, graças a Deus, o e-commerce ele representa bastante para a gente no nosso faturamento, né? Não é o maior faturamento, porque acaba sendo, mas ele Sim. ele é rentável, né? Até pela facilidade, as pessoas conseguem comprar, conseguem escolher o que quer, conseguem personalizar as suas cestas aqui com a gente, entendeu? Então, a gente vende para empresas cestas realmente personalizadas, atendendo o que o colaborador precisa e o que a empresa deseja ir para consumir. Que ela acha, né? Ou é por um sindicato, ou quando a empresa quer dar uma cesta por bonificação. Sim. Né? A gente tem lá um leque também de doações que a gente tem. Nós temos no nosso e-commerce, a gente tem um canal lá só de cestas solidárias. Então, que legal! Trabalhamos com cestas solidárias, isso assim há muitos anos já, tá? Não é uma coisa, uma coisa modinha, ou seja, começou não. Agora crescendo muito, as pessoas fazendo muita doação no Instagram. Eu acho que também com a mídia, né? Com Sim. O crescimento da mídia acaba fazendo com que fique mais visível isso, né? E mais presente hoje. Hoje todo mundo quer mostrar que está doando, que está fazendo, né? Mas a gente já faz isso há muitos anos, a gente tem várias instituições que trabalham parceiras com a gente, né? Então a gente tem um leque de produtos muito interessantes e grande, não é pequeno, não. Não, eu imagino que para você atender a customização de um produto, você tem que doar ali. Só que tem um ponto que você falou que me chamou muita atenção, muito. O e-commerce de vocês, né, a parte da venda de comércio eletrônico de vocês, você consegue vender para uma cesta. Conseguimos. Uma cesta e um pacote de café. Ou seja, vocês não trabalharam com aquela ideia fechada que tem que ter volume e vocês quebram o volume, vocês conseguem. Se o cara quiser fazer uma... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu posso estar viajando, né? Eu gosto de viajar. Aliás, a administração me permite isso. Isso aí. Ou seja, a administração me permite fazer muito isso. Ou seja, muitas vezes, olha, quem está nos assistindo, eu tenho, graças a Deus, o nosso podcast, o nosso canal cresceu muito no Brasil e fora do Brasil, mas eu tenho uma gleba, às vezes, de pequenos empreendedores, de pequenos empresários. E, às vezes, o pequeno empresário ele deixa de dar uma cesta porque acha que tem que comprar em grande volume. E hoje a Qualicestas permite que, de repente, até você que está aí nos assistindo aqui, tem 2 funcionários, se quiser, dá para você comprar direto com a Qualicestas 2 cestas. E elas entregam na sua porta. Exatamente. Que propaganda! Pode fazer o corte. Isso aí agora arrebentou. Ou seja, mas agora, é sério, porque isso é um ponto muito importante. Sim, muito importante. É isso mesmo. Consegue entregar
Tem algumas regiões que, comprando pelo e-commerce, tem regiões que a gente entrega no mesmo dia, a gente hoje está no Mercado Livre. Então, a gente tem vários lugares que você pode estar comprando e receber realmente, dar cesta para sua funcionária de casa. Às vezes você quer comprar para dar para a faxineira, para dar para alguém que te auxilia em casa, não tem problema nenhum. A gente entra lá, compra e a gente vai entregar a cesta na casa da funcionária, na sua casa, onde a pessoa colocar lá o endereço que você determinar e você vai entregar o produto. Exatamente. E para as empresas, a gente tem aí 4 modalidades de entrega, né? É o porta a porta, que é entregar a cesta na casa do funcionário. A gente tem a entrega normal lá na empresa. A gente tem a autodistribuição, que é pegar o nosso caminhão, ficar dentro da empresa lá e o funcionário vai retirando direto a cesta dentro do caminhão, né? E porta a porta, autodistribuição, a simples descarga. Eu falei 4, né? E a quarta, que agora eu esqueci. Eita, que eu vou apanhar amanhã do meu Não vai, não, gente. Quarta. Gente, olha, não vão crucificar a Bruna. São mais de 8 horas, quarta-feira, trabalhou o dia inteiro, tá? A gente esquece, hoje, tá? A gente esquece. E eu prometo para vocês, na hora que termina o podcast, ela lembra, tá? Natural. É natural isso. Mas vamos lá. Agora, é bacana, porque assim, é interessante, porque a empresa, apesar de ser uma empresa familiar, você está me dizendo, a família continua trabalhando, o pai está aí, né? Ou seja, é muito bonito eu gosto de ver quando empresas familiares dão certo. E apesar que eu sempre digo o seguinte, trabalhar com os pais, às vezes, no meio de uma reunião, solta assim, cala a boca que eu sou seu pai, me obedece. É por aí, viu? Eu vou falar assim, é bom por um lado, mas realmente essa questão facilita, né? Existem alguns facilitadores, né? Por exemplo, você realmente ter uma flexibilidade melhor. Sim. Olha, tipo, eu vou ter que atender o telefone aqui, peraí que meu filho tá ligando, entendeu? Então, existe alguma... e eu acho que não é só a questão de uma reunião, mas é a questão também de você administrar a empresa de outra forma. A gente olhar para cada colaborador, a gente tem os prós e os contras, né? Porque a gente acaba sendo os pais, né? Sim, claro. Não tem como. Eu acho que com mais carinho, com mais atenção. Não é só como um número, não é só como a gente tem que pensar sim com a razão, por ser um CNPJ e tudo mais, mas pelo fato de ser, acho que uma empresa familiar, você acaba cuidando dos seus funcionários de uma forma diferente, entendeu? E facilitando algumas coisas. Até às vezes eu até brinco com eles e falo, olha, não esqueçam que vocês estão na empresa e não no sofá da casa de vocês, porque às vezes eles se perdem, eles falam, é verdade, né, chefe, aqui é uma empresa, não é a minha casa, porque acaba falando, acaba se soltando mais de uma forma diferente, mas é porque realmente existe esse mundo mais flexível por ser uma empresa familiar. Então, acho que isso acaba ajudando bastante aí a gente olhar cada um com carinho, né? E, enfim, fica mais leve o dia a dia de trabalho, né? Mais prazeroso, né? Fica mais prazeroso, exato. E agora, vamos lá, que é o seguinte, o papo tá bom, mas eu tenho que fazer perguntas difíceis, né? É claro que eu usei a inteligência artificial para poder fazer essas perguntas. Mentira, viu, gente? Tá? Ai, meu Deus. Tudo agora é inteligência artificial. Vamos lá. Mas aqui, olha só para você ver. Nós passamos, é interessante eu pegar a história da Qualicerças, porque a Qualicerças ela começa exatamente no momento de uma estrutura monetária, o real, moeda estável. E apesar de nós estarmos agora no país numa briga, né, que está o Cruzeiro e Atlético aqui, Flamengo e Vasco, eu sempre digo o seguinte, eu não olho para partido político, eu olho para dinheiro. Porque quando eu administro, eu tenho que olhar uma série de variáveis. E hoje,
por mais que diga-se que não, que alguns economistas digam que não, a gente tem uma pequena inflação que começa a impactar e afetar uma coisa chamada orçamento. Como é que a Qualy Cestas está olhando isso aí? Porque antigamente você fazia uma estimativa de compra com 2 flipadas de tabela no ano, agora você está tendo em 3, 4 meses, 4, 5, 6 flipadas de tabela. E é complicado porque, do outro lado, você tem o seu consumidor que às vezes chega a um certo ponto e ele não consegue mais absorver isso. Como é que vocês estão olhando e lidando com nesse momento de instabilidade econômica que a gente vive agora? Cara, você pegou uma pergunta. A pergunta não é nem tão difícil de responder, né? Mas o mercado é que está difícil. Sim. Tá? Realmente, o nosso mercado, eu diria para você que, além de ele é um mercado, além de prostituído, né? Ele é um mercado muito complicado, porque hoje eu começo com o preço do feijão custando X, à tarde eu vou almoçar, eu volto, já está X mais 2, entendeu? Então, assim, é uma briga todos os dias, tá? É uma oscilação de preço para mais, para menos. Os produtos, né? Tudo, o dólar disparou, pronto, o óleo já sobe. Afeta. Já, entendeu? Lá no governo falou lá no Jornal Nacional, sabe lá? O Jornal Nacional falou que a cesta básica baixou. Mas não abaixou o arroz, não abaixou o feijão, abaixou a carne, entendeu? E não tem nada a ver com o meu produto. Então, assim, todos os dias realmente você matando um leão. E fazer o cliente entender que todos os dias isso muda é muito complicado, porque ele não consegue entender. Então, assim, como o nosso produto é vendido mensal para os clientes, todos os meses uma guerra. Você faz a cotação, vem a concorrência, aí você tem a concorrência, que cara, é bom a gente ter concorrência. Sim, né? claro. Faz com que o mercado circule, que você possa entender mais, né, o que fazer, mas todo mês matando um leão atrás do outro, e é uma briga, é uma concorrência grande, mas eu acho que, assim, isso faz parte do negócio, a gente tem que acontecer, tem que ser gostoso, no que seria, né, do azul, se todo mundo gostasse do amarelo e só tivesse o amarelo para comprar. Uhum. Então, eu acho que é válido, é difícil, mas a gente vai continuar matando aí um leão por dia, por mês, por hora, o que for. O grande que eu acredito que vocês devem estar, até você está me dizendo isso aqui agora, a dificuldade é porque eu tenho dito isso quando estou em sala de aula, estou lá na universidade dando aula, eu sempre falo isso para meus alunos. Eu falo, gente, ninguém aqui sabe o que é inflação. Vocês nunca administraram com overnight, vocês nunca administraram com tabela oscilante, orçamento. A gente aprendeu a trabalhar orçamento de um ano, fazendo pequenos ajustes. Agora você tem que fazer isso com alteração, às vezes, quinzenais e mensais. E isso afeta também o comprador, porque o comprador não conhece isso. E é algo que vai afetar, e por isso que eu fiz uma pergunta, porque eu sei que o mercado de vocês é o mercado que hoje mais tem oscilação. Sim. Mais tem oscilação. E deve estar uma loucura. Oscila. Se tem sol demais. Sol demais, chove demais. Aconteceu uma tragédia. Aumento de combustível, tudo afeta. Tudo vai interferir no nosso produto, entendeu? A greve dos caminhoneiros que teve aí, não lembro agora exatamente qual ano, mas a greve dos caminhoneiros afetou a gente assim muito, né? A pandemia que veio também. Essa arrebentou todo mundo. Então teve os seus lados bons e seus lados ruins. Teve o fato agora do Rio Grande do Sul, o arroz ainda não se estabilizou. Desde lá, desde
dessa fatalidade que teve. Então, assim, tudo é um motivo para que o nosso produto tenha essa oscilação diária, às vezes no mesmo dia, os vilões aí, arroz, feijão, óleo, açúcar e café. Café agora está também com problema porque está secando, por causa do sol, do muito calor, muito sol, está secando a plantação, o café não tá ficando, não está tendo, então disparou de preço aí. Você vai ver café no mercado aí, quase R$40 logo em breve. É por aí que a gente vai. E, infelizmente, os nossos produtos são os produtos de primeira necessidade. Gente, né? Mas eu falo o seguinte: o grande que eu falo, sabe, Bruno, é porque é inevitável que o que vocês estão vivenciando hoje, eu dou graças a Deus por vocês serem uma empresa estruturada, que vocês estão preparados e vocês vão se ajustar. E aquele que não se entender isso e não fizer essa leitura de mercado vai quebrar. Isso é fácil, tá? Vamos parar de falar de coisa triste, que já não dá para ficar falando de coisas ruins o tempo todo. Já estamos chegando ao final do nosso podcast aqui, mas eu quero saber o seguinte: e agora? E o futuro? O que espera? O que nós podemos esperar da Qualicêssas? Cara, eu tô nesse ano aqui, né? A gente fez aí uma contratação de uma nova área no marketing, né? Para cuidar especificamente da nossa marca, né? Uma consultoria aí bem bacana também para nos ajudar nessa questão, porque assim, se a gente não se preocupar com a nossa marca e não fortalecer a nossa marca, sim, vai acontecer o que você está falando, né? Então assim, a gente busca dentro do nosso mercado aí atingir, continuar nos fortalecendo, né? Criar essa questão do atacado aí é um parte 2 aí que a gente acha que isso daí é um negócio que é promissor, né? Então, o que eu assim, e tudo o que eu falo, o que a gente faz aqui com muito carinho todos os anos é planejar. Eu acho que assim, se você não se planejar, se você não pensar antes e ir fazendo as coisas, sabe, num turbilhão, realmente a gente vai ser engolido. Então, assim, hoje a gente está nesse momento de se reinventar, né, e continuar caminhando e continuar com esse legado aí que foi construído com muito esforço e muita dedicação, né? Então, eu acho que é isso que a gente hoje está focado, né? E, claro, continuar atendendo os nossos clientes, que os nossos clientes são a nossa joia rara, que eu falo, né? Se a gente não tivesse cliente, a gente não teria a empresa. E sempre, sempre, sempre a gente vai trabalhar com produtos de qualidade. Não adianta. A gente tem aí no mercado N produtos, mas, felizmente, a gente aqui na Quali trabalha com qualidade. E não com qualquer coisa. Eu tenho que me preocupar com o que eu vou colocar na mesa da pessoa que está recebendo a cesta, né? Então, eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem. Então, isso, é continuar. É continuar matando 2 leões, 2, 3, 4, 5 leões por dia, né? Planejar, visionar, ver o que a gente tem que a gente pode fazer de melhor, né? E lembrando sempre que a gente tem aqui 150 famílias, né, a administrá-los, né? A gente é responsável por 150 famílias. Então, a gente sempre vai fazer as coisas com muito pé no chão. Isso eu aprendi com meus pais, eu acho que tá certo. Se deu certo até hoje, não temos que mudar, né? Porque antes de eu pensar em meu filho aqui, eu preciso pensar que eu tenho 150 famílias com vários filhos. Então é dessa forma que a gente tem que a gente administra a Quali. Sempre com o pé no chão e na realidade, né? Não dá para ser nada feito na emoção. Então por isso que o planejamento eu acho que é a melhor ação que a gente tem
de sempre pensar antes para depois ir concretizando um plano e chegar lá no nosso sucesso. O sucesso já é, né? A Qualicestas já é sucesso, gente. Vamos chegando aqui ao final aqui do nosso podcast com essa super bate-papo legal com a Bruna Bertoli da Qualicestas. Você que ficou comigo aqui ao vivo até agora e depois vai assistir isso também gravado, não se esqueça, gente, inscreva-se, deixa seu like. É importante você nos seguir até para você ficar sabendo o que está acontecendo aí dessas novidades. E também seguir quem nos patrocina aí, Camiseta à la carte. Final do ano está chegando, gente. Olha, da mesma forma que a Qualicestas só vende uma cesta, se você precisar, eles também fazem uma camiseta para você, entrega para todo o Brasil e fretes grátis. Fretes grátis, não, meu amigo? Frete grátis a partir de R$ 99,00, top, tá? Camiseta 100% algodão, eu amo. Tá legal? E Maestro Imóveis, maestroimoveisbh.com.br, sua referência, pensou em vender, comprar, alugar, avaliação de imóveis em Belo Horizonte, em toda a região, entre em contato, tá legal? Os dois pilares dessa empresa são os dois pilares que eu acredito que se faz muito importante nesse país. Transparência e ética acima de tudo e sempre. E agradecer que mais do que ninguém aqui, Bruna, obrigado por você ter estado aqui conosco, ter tirado Obrigada a você pela oportunidade. E é isso. E, olha, o que eu posso fazer? Desejar sucesso para vocês, mais, né? Porque sucesso já é, mais sucesso. Muito obrigada. Mensagem final para quem está assistindo e quem de repente quer conhecer um pouco mais sobre a Qualicestas. Ah, você me pegou agora. Fácil. Ela não está preparada, mas eu já estou. Entra no Google e digita Qualicestas. Qualicestas.com.br. Tá? Exatamente. Qualicestas.com.br. Conheça lá, vai conhecer a empresa, vai no Instagram também e siga lá para vocês estarem sempre a par. Gente, não acredito que de repente sua empresa pode comprar alguma coisa. Entre em contato, tenho certeza. Vocês vão ser muito bem atendidos lá. Ok? Com certeza. Gente, fica com Deus. Até o próximo podcast. Até semana que vem, se Deus quiser e Deus permitir. E vai acompanhando. Tem muita coisa. Tem muita coisa aqui pra gente ainda apresentar para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.